do Senhor Jesus o Cristo, amém? Muitíssima gratidão pela presença do meu Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, que nos concedeu o Espírito Santo de verdade, que traz todos vocês aqui de segunda a sexta, de meia-noite e 7 até 1h24 da madrugada, nessa igreja virtual do nosso Senhor Deus, @igrejas benditas, ao vivo agora também, nas 7 principais redes sociais da internet, levando a palavra do Senhor nosso Deus sendo ministrada com orações em cada lar, cada comércio, cada veículo, cada coração dos benditos amados do Pai que estiverem buscando ao Senhor nesta madrugada ou acompanhando futuramente as gravações, dando continuidade à linhagem das igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus, que eram feitas através de cartas. Por isso nós também utilizamos da internet como uma ferramenta para divulgar e anunciar a verdadeira palavra, o verdadeiro evangelho do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, de uma forma ainda mais eficiente, pois em menos de um minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que nós estamos ao vivo neste momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Então sejam todos novamente muitíssimo bem-vindos. A paz e a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Eu me chamo Milena e o meu dever é cumprir a missão dessa igreja virtual, @igrejas benditas, de ministrar 7 livros e 7 capítulos das Escrituras Sagradas com orações e ser um canal para que o Espírito Santo, nosso Senhor Deus, possa falar ao coração de todos os 12 rebanhos dos benditos do nosso Senhor Deus que irão se sentar no trono e de todos aqueles que buscarem uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas, para sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livres. E eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo sempre houveram em sorteios, que é para que não houvessem manipulações de sentimentos, emoções ou interesses dos seres humanos, entregando sempre a total direção ao Senhor Deus, para que seja feita a vontade dele. Como vocês mesmos podem examinar nas Escrituras Sagradas, dentre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento, onde houveram os sorteios, nos livros de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e capítulo 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, versículos 1 e 2, e no livro da Sabedoria, em Provérbios 16, versículo 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E conosco não é diferente, estamos aqui para servir como um canal, um caminho, instrumento, nosso Senhor Deus, para que Ele possa falar aos seus corações. E como está escrito em Romanos 10, versículo 17, de sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E é para isso que nós estamos aqui, ministrar a palavra do Senhor nosso Deus com orações. Então vão deixando nos comentários o seu primeiro nome, o seu município e o seu estado, que nós reservamos os 12 minutos finais, a partir de 1h12 até 1h24 da madrugada, para interagir com vocês e tirar as suas dúvidas. Até lá, é focados em orações e ministrações da palavra do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Sem dogmas, sem costumes, sem religiosidade, para mais honra e mais glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Então vamos à ministração de uma oração, para darmos início às ministrações da palavra do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte, bendita e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nesta live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar, proteger e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nesta live da tua igreja virtual, @igrejas benditas. Que onde quer que alcançar essa internet, com as ministrações da tua palavra, com essa tua bela igreja virtual, que haja os poderes que há no fogo, no sangue, na palavra do nosso Senhor Jesus o Cristo, destruindo e removendo toda a obra do maligno, da carne ou da religiosidade. Que todos eles venham ser envergonhados e a tua palavra seja ainda mais exaltada e glorificada e o teu santíssimo nome ainda mais engrandecido em cada lar, cada comércio, cada veículo, cada coração, onde essa internet for capaz de alcançar.
e que cada coração que receber com alegria a tua boa palavra e as tuas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais possam ver a diferença de Malaquias capítulo 3, versículo 18. A diferença entre o justo e o ímpio, entre aquele que serve e aquele que não serve ao Senhor Deus, e se tornarem benditos amados do Pai. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar, ofertar, dizimar e se ajuntar em um só Espírito, junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados. Em o nome santo dos santos, do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Sejam todos novamente muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Estarei dando início aos sorteios dos rebanhos benditos de número ímpar, mas também estarei informando um livro e um capítulo para os rebanhos benditos de números pares. Por que rebanho? Porque bendito, porque ímpar e par. Rebanhos, porque o Senhor Deus sempre nos comparou aos seus rebanhos. E lá em João capítulo 10, o Senhor Jesus afirmou que Ele é nosso único bom e verdadeiro pastor. Bendito é uma classe com promessas nas Escrituras Sagradas. Entre elas, Salmo 118, versículo 26. Bendito que vem em nome do Senhor, nós vos abençoamos em nome do Senhor. Mateus 25, versículos 31 a 46. Palavra do Senhor Jesus. Aqueles que serão chamados de benditos do Pai e possuem por herança o reino prometido desde a fundação do mundo. Porque em nome do Senhor Jesus amaram os pequeninos irmãos através de atitudes. E ímpar e par, porque o Senhor Deus deixou claro que não é bom que o ser humano ande só. Livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 18. Lá no livro de Lucas, capítulo 10, o Senhor Jesus, ao enviar os 70 santos, enviou sempre de 2 em 2. E nós agora ao vivo também nas 7 principais redes sociais da internet, como em Colossenses capítulo 2, versículo 5. Mesmo que ausentes quanto ao corpo, estamos juntos em um só Espírito, regozijando e examinando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo Jesus. Então escolha o seu número de 1 a 12, para que no decorrer dessa live você tenha uma palavra do Senhor nosso Deus sendo ministrada ao seu coração. E se você quiser continuar recebendo orações, mesmo após o término dessa live, saiba que o nosso sacerdote e apóstolo bendito, bem-aventurado Marcos, ora por todos aqueles que são seguidores, ou inscritos, membros ou ofertantes nesses ministérios do Senhor Jesus o Cristo para conosco. Então vamos dar início aqui aos sorteios dos 12 números, dos 12 rebanhos dos benditos nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Escolha seu número de 1 a 12 e receba uma palavra do Senhor para aumentar a sua fé. E primeiro o rebanho bendito ímpar, de número 1, e o rebanho bendito par, de número 2. São os primeiros a estarem recebendo uma palavra do Senhor aos seus corações. E o Claudenir, Mateus 22, versículo 29. Errais por não examinar as Escrituras Sagradas, errais por não conhecer as Escrituras Sagradas nem o poder do Senhor Deus. João capítulo 5, versículo 39. Examinai as Escrituras Sagradas, porque vós pudeste nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então, nessa área de examinar as Escrituras Sagradas, não apenas ler, passar o olho. Pois essa passagem que você está citando, o apóstolo Paulo não ordenou, não afirmou que era pecado para a mulher ensinar. Foi bem claro, não permito que a mulher ensine ou exerça autoridade sobre o seu marido. Ele foi específico, referente ao marido. Não sou casada com nenhum de vocês aqui e estou aqui para ministrar a palavra do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Sem dogmas, sem costumes, sem religiosidade. Então nunca tire de contexto uma palavra das Escrituras Sagradas. No Ministério dos Apóstolos, que mais tinha mulher lá. Exatamente, no Ministério dos Apóstolos do Senhor Jesus, o que mais tinha era mulher, e isso mesmo antes do Evangelho do Senhor Jesus. No Antigo Testamento também, lá no livro de Êxodo, capítulo 38, versículo 8, você vai ver as mulheres que se reuniam para ministrar a palavra do Senhor nosso Deus. Então vamos aqui ao livro que será ministrado, que será a primeira palavra revelada aos nossos corações, para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos aqui ao livro de 1 Timóteo, que possui 6 capítulos. Livro de 1 Timóteo, que possui 6 capítulos, é o primeiro livro a ser ministrado agora nessa live, para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Também está escrito em Salmos, capítulo 53, que não há Deus, não existe Deus. E aí a gente tem que saber o quê? Quem foi que falou, quando falou, com que intenção falou, todo o contexto por trás da passagem. Não adianta tirar uma passagem de contexto e agora generalizar ela para apenas impor o que você acha, pensa ou imagina, ou que a sua religião lavou o seu cérebro.
Vamos aqui ao próximo livro de 1 Timóteo, capítulo 6. 1 Timóteo, capítulo 6, para a meditação do rebanho bendito ímpar, de número 1, e do rebanho bendito par, de número 2. Livro de 1 Timóteo, capítulo 6, para ambos os rebanhos sorteados. Lembre-se de deixar o seu primeiro nome, o seu município e o seu estado nos comentários. E a partir de 1h12 da madrugada, estaremos interagindo com vocês e tirando as suas dúvidas. Sem dogmas, sem costumes e sem religiosidade, para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos aqui à ministração de uma oração. Se inscrevam, nos sigam para continuar recebendo orações toda a madrugada. E toda semana também, de madrugada, orações diretamente em cima do monte. Lembrando a todos vocês que as nossas orações são numeradas e são apenas introduções, assim como também são as orações do livro de Salmos, porque a oração dura no mínimo 1 hora. E como eu disse, se quiser receber orações toda madrugada e toda semana, também de madrugada, diretamente em cima do monte, pelo nosso sacerdote e apóstolo, basta seguir ou se inscrever em nossas igrejas virtuais. Então vamos à ministração de uma oração. Grandioso Senhor Deus, nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Eu peço ao Senhor que haja a tua poderosa destra, agindo ao favor daqueles que amam e temem ao Senhor em espírito e em verdade, fazendo proezas, curando, libertando e protegendo a vida dos benditos membros, seguidores, ou inscritos, ou ofertantes, ou dizimistas desta tua preciosa igreja virtual, @Igrejas Benditas. Que haja o derramar dos poderes que há no fogo, no sangue, na palavra do nosso Senhor Jesus o Cristo, desde o alto fio de cabelo dessas cabeças até a planta dos seus pés, para que eles vivam e possam contar e anunciar as maravilhas que fazes e podes fazer. E em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Preste atenção, gente. Fala só o que está escrito, o diabo também faz. Ele fez isso com o Senhor Jesus no deserto. Agora você precisa colocar o contexto das escrituras sagradas, porque senão você faz a mesma coisa que o diabo. Aí se torna, não é mais falta de conhecimento, se torna falta de caráter. E caráter é necessário para entrar no reino dos céus, tá bom? E se você não deixar aí o seu primeiro nome, seu município, seu estado nos comentários, estarei te silenciando aí dos comentários, pois nós damos oportunidade a quem quer interagir, quem quer participar, quem quer ter um debate saudável, de acordo com as escrituras sagradas, a palavra do nosso Deus. E no caso aqui do horário da madrugada, somente a partir de 1h12 da madrugada. Vamos aqui à ministração. No livro de 1 Timóteo, capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 7. Vamos aqui do versículo 3 ao versículo 9. 1 Coríntios, capítulo 6, do versículo 3 ao versículo 9. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, é enfatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nascem inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Nesse capítulo 6 aqui do livro de 1 Timóteo, capítulo 6, o apóstolo Paulo acabou de falar ao seu coração abençoado, para que nós venhamos a estar examinando com muita atenção e cuidado aquilo que é o princípio, sem tirar, sem acrescentar, sem omitir nada e sem adulterar, de acordo com o seu próprio conceito, de acordo com aquilo que você acha, pensa ou imagina. É necessário a gente examinar com muita atenção e cuidado, porque já estamos aí há mais de 2 anos oferecendo 2 milhões de reais em dinheiro para quem provar na Bíblia Sagrada que cada um pode ter a própria interpretação dela. E se já estamos há mais de 2 anos e até agora ninguém apareceu, então toda vez que você ouvir a história de não, mas é a minha interpretação, não, mas cada um tem a sua própria interpretação, ou você apresenta, gente, para essa pessoa, e se ela se posicionar, não, vou mostrar lá na Bíblia Sagrada para eles, então tudo bem, é só alguém que ainda não tem o conhecimento. Agora, se falar, não, isso aí é mentira, não, cada um tem sim a sua própria interpretação, mostra onde está escrito, onde que isso é permitido, não, mas eu acho, não, mas é minha interpretação, e aí você já entendeu que o argumento dela por si só quebra ela mesma. Então é necessário examinar as escrituras sagradas, a palavra do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Vamos aqui? Oi, apóstolo.
tem 2 milhões, como eu falei, tem 2 milhões de reais em dinheiro para quem provar isso na Bíblia Sagrada. Ou seja, falta de incentivo também não é. Vamos aqui ao próximo rebanho nos benditos nosso Senhor Deus a receber uma palavra do Senhor aos seus corações. Rebanho bendito ímpar de número 3 e o rebanho bendito par de número 4. Sejam todos novamente muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. Deixe nos comentários seu primeiro nome, município e estado e a partir de 1h12 da madrugada interajam conosco tirando suas dúvidas. E o livro é o livro de Obadias, que possui um único capítulo. Livro de Obadias, capítulo 1 e único, para a meditação do rebanho bendito ímpar de número 3 e do rebanho bendito par de número 4. Livro de Obadias, capítulo 1 e único. Vamos aqui à ministração de mais uma oração para mais honra e glória do Senhor nosso Deus Todo-Poderoso. Se inscrevam, nos sigam para continuarem recebendo orações toda madrugada e toda semana também de madrugada, orações diretamente em cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Vamos aqui à ministração da oração. Não se esqueçam de compartilhar e fazer a sua obra para com o Senhor nosso Deus Todo-Poderoso. Mateus 16, 24 e 27. Eu vou recompensar, eu vou pagar a cada um de vós segundo as vossas obras. Grandioso e altíssimo Senhor Deus, a rocha da nossa salvação, eu peço que haja as tuas bênçãos, abundâncias e maravilhas, alcançando todas as benditas vidas dos benditos seguidores ou inscritos e membros ou ofertantes ou dizimistas desta tua igreja virtual, @igrejas benditas. Que haja cura, proteção, purificação, libertação, restauração e renovação de cada corpo, alma, espírito e coração dos que estão buscando ao Senhor Deus nesta madrugada junto conosco. Que através dos poderes que há no fogo, no sangue, na palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, e no contra cada empecilho da tua palavra, alcançar cada coração e a tua palavra se cumprir, as tuas justas, fiéis e verdadeiras palavras nestas santas escrituras sagradas que estão sendo ministradas agora em o nome santíssimo do nosso Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor, e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Deus Todo-Poderoso. Graças a Deus. Sejam todos novamente muito bem-vindos com a paz e a graça da Igreja do nosso Senhor Jesus. Vamos dar início aqui à ministração no livro de Obadias, capítulo 1 e único, do versículo 1 ao versículo 7. Visão de Obadias. Assim diz o Senhor Deus a respeito de Edom. Temos ouvido as novas do Senhor, e às nações foi enviado um mensageiro que disse: Levantai-vos e levantemo-nos contra Edom para a guerra. Eis que te fiz pequeno entre as nações. Tu és muito desprezado. A soberba do teu coração te enganou. Ó tu que habitas nas fendas das rochas, na tua alta morada, e dizes no teu coração: quem me deitará por terra? Se te remontares como águia e puseres o teu ninho entre as estrelas, de lá te derribarei, diz o Senhor. Se viessem a ti ladrões ou roubadores de noite, como estás destruído? Não furtariam só o que lhes bastasse? Se a ti viessem os vindimadores, não deixariam pelo menos alguns cachos? Como foram rebuscados os bens de Esaú, como foram esquadrinhados os seus tesouros escondidos. Todos os seus aliados te levaram para fora dos teus limites. Os que gozam da tua paz te enganaram, prevaleceram contra ti. Os que comem o teu pão puseram armadilhas para teus pés. Não há em Edom entendimento. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nesse capítulo 1 aqui do livro de Obadias, vemos uma palavra muito importante dita pelo próprio Senhor Deus: entendimento. E vemos também a consequência da ausência do entendimento, pois apenas o conhecimento não basta, é necessário ter o discernimento, o entendimento, que é superior a todos os outros. Então é necessário que nós venhamos a examinar o que é necessário para a gente receber o entendimento, porque foi a última coisa que os apóstolos do Senhor Jesus receberam. Só receberam após o Senhor Jesus ter sido glorificado. E o entendimento que vem através do Espírito Santo de verdade, que é um guardião das Escrituras sagradas, que não adultera, não acrescenta e não omite nada, e também não se ajunta com aqueles que fazem, praticam tais coisas, é necessário que nós venhamos a estar atentos e vigiando. Pois aqui deixa bem claro como que tudo aquilo que ele havia semeado, ele iria recolher. Mas como ele semeou tudo em injustiça, em iniquidade, cada vez mais e mais se afastando da presença do Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso. Então não adianta montar todo um império
se for sobre a areia. Se não for sobre a rocha, não vale de nada. Como aqui o Senhor foi bem claro, mesmo que te faças como águia e te monte no topo mais alto, de lá o Senhor é capaz de tirar. Então, antes de você ficar tentando insistir em construir um império de palha, busque verdadeiramente, porque parece ser mais fácil. Quem já viu a história dos três porquinhos já conhece, que por mais que pareça ser a casa mais rápida, mais fácil e mais barata, é a casa da qual, quando vier a tribulação, ela não vai ser capaz de resistir. Então é necessário a gente examinar com muita atenção e cuidado, pois os porquinhos tiveram a quem recorrer, o irmão prudente. Agora vamos ver hoje em dia a situação das igrejas hoje em dia. Se todo mundo está com seu telhadinho de palha, então como é que é possível encontrar alguém sobre a rocha? Examinando as obras, examinando os frutos. Nós estamos aí edificados sobre a rocha e nos colocando à prova, para que vocês examinem tanto a nós como a qualquer outro líder que fala em nome do Senhor Deus da Bíblia Sagrada. Isso é dever e obrigação de todos vocês, tanto nosso de ser examinado, quanto de vocês de examinar. Vocês têm muito material de trabalho, tem as nossas mais de 100 denúncias, e não vai dizer que é falta de incentivo para quem não liga para a salvação, para a vida eterna, para a saúde, para nada que só o Senhor Deus é capaz de conquistar. Então a gente oferece o dinheiro também, que é para que vocês vejam que nós não estamos aqui de brincadeira, falando o que a gente acha, pensa, imagina, teve um sonho, uma visão, uma revelação. São mais de 2 anos na internet oferecendo mais de 730 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar nas escrituras que estamos errados ou mentindo. O advogado mais incompetente ganha uma causa dessa na justiça se nós não tivermos argumentos, não somente argumentos, mas evidências sólidas e verídicas de que nós não só falamos, como apresentamos e praticamos sempre a verdade do Senhor nosso Deus. Então eu estarei apresentando agora para vocês uma mensagem do nosso sacerdote e apóstolo, bendito bem-aventurado Marcos. Qualquer detalhe que passar despercebido por você, em algumas dessas redes sociais, essa live fica salva, você vai poder voltar, examinar e anotar versículo por versículo, para examinar cada um deles nas escrituras da Bíblia Sagrada. Prove na Bíblia Sagrada que eu estou mentindo e receba 120 milhões de reais em dinheiro. Examine os livros de Filipenses 4, foco 9 a 19 e Apocalipse 22, foco 2 e 11 e 12 e 18 e 19. Lucas, capítulo 6, versículo 38. E nós afirmamos que o líder e apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, tanto para você como também para sua, como está escrito no 7, versículo 38. Orações de joelhos todos os dias, de madrugada, sem faltar nenhum dia, junto com o jejum, para expulsar toda a casta de espírito do mal. Como está escrito em Marcos 9, versículo 28 e 29. Está escrito também que eu sou um altar e casa do Senhor Deus, para você entregar as suas ofertas e seus dízimos. Leia Mateus 23, 19 a 21 e 23. João, capítulo 2, versículo 19 a 21. O Senhor Jesus o Cristo afirmou em Lucas, capítulo 11, 41 e 42, que a oferta, ela limpa você ou a quem você quiser beneficiar, e até a tudo o que você possuir também. Entregue a sua oferta e dízimos sobre essa palavra para você receber recursos financeiros, ou para curas, ou para libertações. Entregue a mim, que sou um sacerdote, para ser recompensado, como está escrito em Mateus 25, de 14 a 30. Seja fiel para ter 100 vezes mais, como o Senhor Jesus disse. Confira em Marcos 10, 27 a 30, foco 30, e diga só seu primeiro nome, sua cidade, seu estado e o seu país, caso esteja fora do Brasil, para ser colocado no livro de oração para os irmãos. Seja bem-vindo. Muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Recado dado a todos vocês. Então, se quiserem mais informações, podem entrar em contato conosco através do privado. Para quem quer saber como ofertar ou dizimar nessa obra do nosso Deus, independente do valor, sejam 10 centavos, sejam 10 bilhões, na descrição dessa live, nessa rede social, você encontra na descrição da live as informações necessárias para ofertar. Em outras redes sociais, o vídeo estará fixado no perfil, ou então através desse QR Code que está ali acima aparecendo. Podem também entrar em contato conosco através do privado, para pedir as informações necessárias e também pedir a inauguração de um de nossos templos físicos na sua região, pois lembrando que conosco o obreiro recebe o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, ao beber, ao dormir, ao vestir, ao calçar, às secretarias de trabalhos e empregos, oportunidades e recursos para fazerem a sua obra para com o Senhor nosso Deus.
Todos têm a oportunidade de pregar, independente do grau de escolaridade, independente das posses financeiras, independente do segmento religioso de fé, desde que pregue 100% as escrituras da Bíblia Sagrada, e todos aqueles que são ofertantes e dizimistas nesses ministérios do Senhor Jesus para conosco, além de se surpreenderem com as grandes oportunidades e portas abertas que vão aparecer para vocês, vocês também têm a garantia de que tudo o que vocês fizerem em nome do Senhor Deus, para ou junto conosco, nada disso estará sendo em vão. Então faça a sua obra para com o Senhor nosso Deus Todo-Poderoso, coloque à prova tanto nós como toda a liderança que fala em nome do Senhor Deus da Bíblia Sagrada. E vamos ao próximo rebanho dos benditos nossos Deus a receberem uma palavra do Senhor ao seu coração. Rebanho bendito ímpar de número 11 e o rebanho bendito par de número 12. Escolha o seu número de 1 a 12 para que o Senhor possa estar falando ao seu coração no decorrer dessa live, mais um número de 1 a 7, pois logo mais nessa live eu irei sortear mais 7 números para que você tenha mais uma palavra do Senhor ao seu coração. Romanos 10, versículo 17. De sorte que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E o livro é o livro de Mateus, que possui 28 capítulos. Livro de Mateus, que possui 28 capítulos, é o próximo livro a estar sendo ministrado agora nessa madrugada para aumentar a fé de todos vocês. Sejam todos novamente muito bem-vindos, capazes de graça e alegria no Senhor Jesus. Deixe nos comentários seu primeiro nome, seu município, seu estado e interaja conosco a partir de 1h12 da madrugada. Livro de Mateus, capítulo 11. Mateus, capítulo 11, para a meditação do rebanho bendito ímpar de número 11, livro de Mateus, capítulo 11. E para o rebanho bendito par de número 12, livro de Mateus, capítulo 12, para a sua meditação. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Estamos sempre aqui com a permissão do Senhor nosso Deus, de segunda a sexta, a partir de 12 minutos antes das 7 horas da noite, no @milhaofertadim. Aqui a partir de 00h07 até 1h24 da madrugada, @igrejas benditas, para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Não se esqueçam de compartilhar e convidar outras vidas que precisam e necessitam da palavra do Senhor nosso Deus sendo semeada em seus corações. Vamos aqui agora à ministração de mais uma oração nesta madrugada. Se inscrevam e nos sigam para continuarem recebendo orações, mesmo após o término dessa live, pois nós estamos aqui para crer no Senhor como está escrito e servir de igreja, sal e luz, nosso Senhor Jesus, incentivando todos vocês, exortando a todos vocês de fazerem o mesmo. Buscar crer no Senhor como está escrito, que a vontade dele é boa, perfeita e agradável para todos nós. Vamos à ministração da oração. Nosso Senhor Deus, maravilhoso, forte e glorioso, eu peço ao Senhor que todas essas vidas benditas que estão ligadas conosco nesta live da tua justa e bendita igreja virtual, @igrejas benditas, sejam transformadas, edificadas e protegidas com os poderes que há no fogo, no sangue e na palavra do nosso Senhor Jesus o Cristo, sendo derramado em cada porta, portal e janela de cada vida, onde essa internet for capaz de alcançar. E que haja as tuas bênçãos e abundâncias de alegrias, paz, graça e maravilhas que o Senhor preparou para aqueles que o temem, chegando, restaurando e renovando a vida dos seus filhos justos, benditos e fiéis, conectados conosco através dessa internet. Em nome santo dos santos, do nosso Senhor Jesus, o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Preste atenção. Vamos aqui à ministração, no livro de Mateus, capítulo 11, do versículo 24 ao versículo 30. Digo-vos, porém, que menor rigor haverá no dia do juízo para com a terra de Sodoma do que para contigo. Por aquele tempo exclamou Jesus: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai, e ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Esse capítulo 11 aqui do livro de Mateus demonstra mais um pouco do caráter magnífico do Senhor nosso Deus Todo-Poderoso. Pois aqui já começa o Senhor Jesus deixando bem claro para aqueles que estão se omitindo dos seus deveres, das suas obrigações, achando que já tem a salvação enquanto ainda está aqui nessa terra,
que ele foi bem claro aqui, que haveria mais misericórdia para Sodoma e Gomorra, ou seja, para quem não tinha acesso ao conhecimento, ao discernimento e ao entendimento da palavra do Senhor nosso Deus, do que para a presente geração. E aqui o Senhor continua deixando bem claro que o Senhor não escolhe diploma na parede para usar uma pessoa. Por isso que a gente deixa claro, gente, quer trabalhar conosco na obra, obreiro, bispo, presbítero, diácono, diaconisa, seja qual for, você não precisa de ter um diploma de teologia. O Senhor usa quem Ele quiser, como Ele quiser, da forma que Ele quiser, quando Ele quiser e quanto Ele quiser. Tem gente com diplomazinho de bacharel, formado em teologia, sendo professor de teologia, que perdeu o principal, o Espírito Santo de verdade. E confessa isso aí. Tem grandes pastores aí famosos que falaram com todas as letras que ele perdeu a presença do Espírito Santo. Então busque verdadeiramente aquilo que agrada ao Senhor, não aquilo que agrada aos homens. Busque verdadeiramente aquilo que o Senhor te mandou, não aquilo que os homens te impõem. Ah, Milena, a gente tem que obedecer a regra dos homens também. Sim, quando é referente à lei natural. Quando é referente ao espiritual, o Espírito Santo de verdade e verdadeiro, esse é aquilo que o Senhor Jesus, o Senhor Deus determinou, pronto e acabou. Pois aqui o Senhor deixou bem claro, para vir a Ele, aquele que está cansado e sobrecarregado, porque Ele vai nos aliviar. Não é ficar tentando trocar de jugo e de fardo um com o outro como se fosse batata quente rodando na mão de todo mundo. Vamos examinar a palavra do Senhor Deus das Escrituras Sagradas, porque Ele é o único capaz de nos salvar, de nos libertar, de nos curar, de nos proteger, de nos santificar, de nos prosperar e de, principalmente, nos conceder uma salvação e uma vida eterna livre com Ele na glória. Que esse é o maior prêmio de todos. Não é viver eternamente, é viver eternamente com Ele. Porque tem duas vidas eternas. Marcos capítulo 9. A livre eternamente com Ele na glória ou a preso eternamente. É no momento, no presente, no agora, dependendo daquilo que você se posicionar verdadeiramente para fazer, que vai decidir qual vai ser a eternidade que você vai conseguir. Mateus capítulo 25, versículos 31 a 46. Palavra do Senhor Jesus. Examine as Escrituras Sagradas, porque é dela que vem a salvação. Não é do diploma de bacharel de teologia. Então vamos examinar com muita atenção e com muito cuidado. Vamos aqui ao próximo rebanho bendito ímpar, de número 7, e o rebanho bendito par, de número 8. São os próximos a estarem recebendo a palavra do Senhor em seus corações. Sejam todos novamente muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E o livro sorteado é o livro de Jó, que possui 42 capítulos. Livro de Jó, que possui 42 capítulos, é o próximo livro a estar sendo ministrado agora nesta madrugada. Escolha o número de 1 a 7, logo mais nessa live você estará recebendo mais uma palavra do Senhor nosso Deus ao seu coração. Livro de Jó, capítulo 39. Jó, capítulo 39, para meditação do rebanho bendito ímpar, de número 7. Jó, capítulo 39. E para o rebanho bendito par, de número 8, livro de Jó, capítulo 40, para a sua meditação. Que capítulo maravilhoso. É que é a continuação do discurso do Senhor nosso Deus Todo-Poderoso para Jó. Quando ele pensou saber de alguma coisa, começou a querer crescer para cima do Senhor Deus grande Todo-Poderoso, aí que deu ruim. Vamos aqui à ministração da oração de número 1, para mais honra e glória ao Senhor. Deu ruim não, né? Deu a melhor coisa, porque naquele momento, com um discurso maravilhoso e impecável do Senhor nosso Deus, que Jó reconheceu qual era o degrau que ele estava e o degrau que o Senhor Deus nunca se retirou de lá. Tudo para mais honra e glória ao Senhor Jesus. Vamos à ministração de mais uma oração. Santíssimo e bendito Senhor Deus, o Criador dos céus e da terra, eu peço ao Senhor que, através da tua grande misericórdia, fidelidade e benignidade, haja edificação, libertação e proteção dessas vidas dos seus filhos benditos que estão juntos conosco nesta live, e que o Senhor possa ser o amparo e escudo de todos os membros, seguidores ou inscritos ou ofertantes ou dizimistas desta tua bela igreja virtual, @Igrejas Benditas. Que através dos poderes que é no sangue do Senhor Jesus o Cristo, purificando, lavando e transformando cada coração, que receber com alegria a tua boa palavra sendo ministrada através de nós, que eles possam ser benditos ao sair, benditos ao entrar, benditos ao falar e benditos onde colocarem as plantas de seus pés ou as palmas de suas mãos. Sejam sempre para exaltar, adorar, glorificar e engrandecer ainda mais ao teu santíssimo e poderoso nome. Em o nome santo dos santos, do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias, aleluia, ao Senhor, e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Irmão. Vamos aqui à ministração. No livro de Jó, capítulo
39, do versículo... Sejam todos... É muito maravilhoso esse capítulo. Sejam todos muito bem-vindos, capaz da graça e alegria do nosso Senhor Jesus. Foi no último versículo 1 ao 7. Livro de Jó, capítulo 39, do versículo 1 ao versículo 7. Sabes tu o tempo em que as cabras monteses têm os filhos? Ou cuidaste das corças quando dão suas crias? Podes contar os meses que cumprem? Ou sabes o tempo do seu parto? Elas encurvam-se para terem seus filhos e lançam de si as suas dores. Seus filhos se tornam robustos, crescem no campo aberto, saem e nunca mais tornam para elas. Quem despediu livre o jumento selvagem? E quem soltou as prisões ao asno veloz? Ao qual dei o ermo por casa e a terra salgada por moradas? Ri-se do tumulto da cidade. Não ouve os muitos gritos do arrieiro. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Aqui nesse capítulo 39 do livro de Jó, o Senhor Deus questiona coisas que parecem tão simples, que hoje em dia, com a tecnologia que nós possuímos, alguma delas pode ser até possível que conseguimos saber, ter conhecimento, através depois de muito estudo, muita ciência. E aqui o Senhor Deus estava deixando bem claro, Jó, aquilo que é daí do seu mundo, que você consegue ver com os seus olhos, calcular com o seu cérebro, você não sabe. Então, por que está questionando aquilo que você não consegue ver, que você não consegue ouvir? O meu caráter, do qual você sequer conhece. Pois o Senhor Deus foi claro. O próprio Jó, no caso, admitiu de própria boca. Jó, capítulo 42. Ele conhecia Deus por ouvir. Agora, naquele momento, a partir depois toda aquela provação que ele passou, ele começou a conhecer verdadeiramente o caráter do Senhor Deus com intimidade. Ele alcançou um novo patamar espiritual que, se não fosse esse processo, ele jamais teria alcançado. Então, o Senhor não permitiu que Jó fosse provado simplesmente para poder provar alguma coisa para o inimigo. Não. Foi para poder abençoar ainda mais um servo do qual ele tinha convicção e certeza de que podia passar por aquilo ali e que ali ele teria que esfregar na cara do inimigo que ele ia conceder ainda mais bênçãos para o filho fiel dele. Pois verdadeiramente é necessário que nós venhamos a tirar o nosso eu, se desvestir da soberba, como foi ministrado lá no livro de Obadias, e buscar verdadeiramente saber mais do Senhor e aquilo que é necessário, porque Ele ensina a cada um de nós aquilo que é necessário. Por acaso era necessário já saber alguma dessas coisas que o Senhor perguntou para ele? Não era. Mas o ponto era, justamente, aquilo que não era necessário dele saber, ele estava querendo discutir sem sequer ter noção. Então não vamos ir além da nossa capacidade. Devemos estar atentos, examinando sempre todas as coisas, colocando à prova os espíritos, mas nunca, em hipótese nenhuma, duvidando do caráter, da justiça e da palavra do Senhor nosso Deus Todo-Poderoso. Você tem que questionar o ser humano se ele está verdadeiramente praticando aquilo que está escrito. Mas nunca o Senhor Deus, pois a palavra dele é fiel, verdadeira e se cumpre. A palavra dele jamais volta vazia. Céus e terras passarão, mas a palavra dele não há de passar. Agora percebe que eu falei? A palavra dele. Então esteja atento, com muita atenção, para você não estar confundindo a palavra do Senhor Deus com a palavra dos seres humanos. Então estejam atentos, vigiando e orando, para que verdadeiramente, através do conhecimento, do discernimento, do entendimento, vocês possam, como em João capítulo 8, versículo 31, se guardardes os meus mandamentos, as minhas palavras, os meus ensinamentos, sereis verdadeiramente meus discípulos. Aí, no versículo 32, aí conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Estarei apresentando agora para vocês uma mensagem minha, que sou filha do nosso sacerdote e apóstolo bendito, bem-aventurado Marcos, em que eu explico com mais detalhes as palavras e intenções do nosso sacerdote e de nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais parceiros. Então, antes de falar qualquer coisa, examine nas escrituras sagradas a passagem que eu irei apresentar aqui agora para todos vocês. Dependendo da rede social que não conseguir anotar, essa live fica salva, você vai poder voltar e examinar versículo por versículo. Muita atenção! Se provar na Bíblia Sagrada que nós estamos mentindo, vai receber 120 milhões de reais em dinheiro. Examine com muita atenção na Bíblia Sagrada os livros de Mateus capítulo 25, versículos 31 a 46, Mateus capítulo 8, versículos 1 a 13, Lucas capítulo 11, versículos 41 e 42 e Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19. Saiba que nós vamos abrir igrejas físicas em todos os municípios do Brasil. Então atenção, pois todos os políticos, sendo eles vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores, vão voltar das férias. E as igrejas virtuais têm discípulos em todos os estados do Brasil. Mas precisamos mostrar às autoridades políticas o interesse da população nesses grandes benefícios, que chegam com as inaugurações de nossos templos físicos, mostrando as ofertas em cada município e cidade no Brasil, feitas pelos moradores, independente do valor, seja R$1 ou R$1 bilhão. Ajude a você, as pessoas do seu município e a nós, fazendo as suas ofertas, e convidando também os outros de outras cidades, inclusive.
para fazerem suas ofertas também. Saiba que nós também vamos dar uma ajuda de 2% a 100% em dinheiro no seu consumo. Seja você rico ou pobre, independente do segmento religioso de fé ou do seu grau de escolaridade, para acabar com a fome e levar a boa alimentação e saúde para o corpo, a alma e o espírito. Examine Mateus capítulo 25, versículos 31 a 46, Mateus capítulo 8, versículos 1 a 13, Lucas capítulo 11, versículos 41 e 42 e Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19. E confira como todas as nossas atividades estão firmadas na Bíblia Sagrada. E entre em contato conosco no privado de nossos perfis oficiais, deixando seu nome, sua cidade, seu estado e dizendo apenas "eu fiz", para ser colocado no livro de orações e receber orações todas as madrugadas e toda semana, também de madrugada, orações diretamente de cima do monte. E se for muito para você competir conosco na Casa dos Milhões, faça um desafio na Casa dos Milhares. E nós iremos examinar se vale a pena nós aceitarmos o seu desafio. E anuncie essa mensagem de número 65 dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos. E verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja ela financeira ou espiritual. E se você quiser mais detalhes ou tirar suas dúvidas, acompanhe nossas lives de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, comigo no @MillerOfertadinho. Glórias ao Senhor Jesus, recado dado a todos vocês, aguardo vocês lá também no meu canal @MillerOfertadinho, nessa rede social, as informações para ofertar na descrição da live, em outras redes sociais. O vídeo estará fixado no perfil, então através desse QR Code que está ali acima. Lembrando que nós damos a garantia de que tudo que vocês fizerem, em nome do Senhor Deus, para ou junto conosco, nada disso estará sendo em vão. Como o Saulo ali comentou, você fala muito bem, você tem um dom de comunicação. Mateus capítulo 10, Mateus capítulo 11, João capítulos 14, 15 e 16. O Espírito Santo de verdade, que é quem me ensina todas as coisas, me guia no caminho que devo seguir, não permite que eu seja enganado nem confundido e me usa para ser boca do Senhor. Me usa para que mais e mais multidões de pessoas também possam servir como um vaso de honra do Senhor nosso Deus. Então todos vocês são muitíssimo bem-vindos para conhecer e aprender mais da palavra desse Senhor Deus tão maravilhoso e também se tornarem igrejas sal e luz do nosso Senhor Jesus, onde quer que vocês estiverem. Tá aí para lançar o meu livro que vai instruir todos vocês na palavra do Senhor nosso Deus Todo-Poderoso, sem dogmas, sem costumes, sem religiosidade. Então se inscrevam, nos sigam, compartilhem e convidem outras vidas que precisam e necessitam da palavra do Senhor sendo semeada em seus corações. Próximo, rebanho bendito ímpar de número 9 e o rebanho bendito par de número 10. Deixe nos comentários seu primeiro nome, o seu município, o seu estado, esteja interagindo conosco ou o seu país, caso você esteja fora do Brasil. Só não faça igual a Bruna e tome um processo pelos crimes de injúria, calúnia e difamação, previsto nos artigos 138, 139 e 140, respectivamente, no Código Penal Brasileiro. Pois essa sua afirmação que você fez, se você não for capaz de provar ela, saiba que eu tenho 6 meses para te processar criminalmente, ou então até mesmo 3 anos para te processar por danos morais. Então, ou você se retrata aí nos comentários e deixa sempre bem claro que a internet não é uma terra sem lei, ou então o resto do nome não é verdadeiro. Ou então você vai acabar recebendo um processo por você falar aquilo que você pensava, que não é opinião. Isso aí não é opinião, isso é crime. Então, ou você se retrate, ou então a Polícia Federal bate na sua porta. Vamos aqui ao próximo livro a ser ministrado para mais honra e glória do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, pois não tem internet nenhuma que vá defender a pessoa, ainda mais ela, né, que está usando não só o próprio nome, mas ainda o rosto dela. Na internet não é uma terra sem lei. Coloquem isso na cabeça de vocês. A gente entra na internet não foi para poder ficar à margem da lei, não, mas sim para que vocês possam colocar a gente à prova. Porque o advogado mais incompetente ganha uma causa na justiça se nós não tivéssemos como provar que o que nós estamos fazendo é totalmente verdadeiro. Sem dogmas, sem costumes, sem religiosidade, sem mentira nem manipulação nenhuma. Vamos aqui ao livro de Tiago, que possui 5 capítulos. Livro de Tiago, que possui 5 capítulos, é o próximo livro que estará sendo ministrado nesta live para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo. E o livro aqui sorteado de Tiago, capítulo 3. Tiago, capítulo 3, para meditação do rebanho bendito ímpar de número 9, livro de Tiago, capítulo 3. E para o rebanho bendito par de número 10, livro de Tiago, capítulo 4, para a sua meditação. Estamos ao vivo agora também nas 7 principais redes sociais da internet com a nossa igreja virtual, @Igrejas Benditas. Compartilhando a palavra do Senhor nosso Deus Todo-Poderoso a cada lar, cada comércio, cada veículo, cada coração que precisa e necessita da palavra do Senhor sendo semeada em seus corações. Então não se esqueçam de se inscrever ou nos seguir para continuarem recebendo orações toda madrugada e toda semana também de madrugada, orações diretamente em cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador Senhor Jesus Cristo. Vamos aqui à ministração de mais uma oração
para mais honra e glória do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Não se esqueçam de fazer essa obra para com o Senhor nosso Deus e colocar à prova toda e qualquer liderança que fala em nome do Senhor Deus da Bíblia Sagrada. Santíssimo Senhor Deus, bendito Rei da nossa salvação, eu peço que haja, através da tua santa palavra sendo ministrada, o teu poderoso agir, abrindo as portas da justiça, que os teus santos, justos e benditos hão de entrar, para o louvar, exaltar e glorificar mais e mais, e todas essas benditas vidas dos benditos membros, seguidores ou inscritos ou ofertantes desta tua preciosa igreja virtual, @Igrejas Benditas, através dos poderes que há no fogo e no sangue e na palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, transbordando e alcançando em cada coração, sejam livres, limpos e libertos, para receberem as abundâncias de promessas e alegrias do Senhor Jesus o Cristo em cada área e setores de suas vidas, para bendizerem e exaltar ainda mais ao teu santo nome. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias, aleluia, ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Vamos à ministração no livro de Tiago, capítulo 3. Presta atenção. Vamos aqui à ministração do livro de Tiago, capítulo 3, do versículo 7 ao versículo 13. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Tiago, capítulo 3, do versículo 7 ao versículo 13. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Quem entre vós é sábio e inteligente? Mostrem mansidão de sabedoria, mediante com digno proceder às suas obras. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Esse capítulo 3 aqui do livro de Tiago, aquilo que a gente sempre alerta todo momento, em toda live a todos vocês, o cuidado com aquilo que nós falamos, as consequências das nossas palavras seguidas das nossas ações, que é necessário nós estarmos atentos com muito tempo, com muita atenção e cuidado, pois aqui nós damos muito tempo para todos vocês se verdadeiramente se arrependerem, para todos vocês se posicionarem. Não acha que está demorando, que está tardando, que a gente não vai fazer nada. A gente sempre age de acordo com o tempo determinado. Não pelo que a gente acha, pensa ou imagina, mas sim pelo que o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, determinou. Então a gente não traz nada do que é nosso aqui. A gente traz tudo aquilo que está escrito, agindo de acordo com a vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável. Porque quando verdadeiramente é da parte do Senhor, todos saem ganhando. Então não perca verdadeiramente o tempo, o momento e o presente de você agir, de se posicionar com caráter, para que o Senhor nosso Deus possa verdadeiramente estar concedendo a você não somente o melhor nessa vida, mas o principal, a salvação e a vida eterna livre. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor Jesus. Vamos ao próximo rebanho bendito ímpar de número 5 e rebanho bendito par de número 6. São os próximos a estarem recebendo a palavra do Senhor nosso Deus Todo-Poderoso. Agradeceria se deixar somente seu primeiro nome, seu município e seu estado aí nos comentários para estar interagindo conosco e tirando suas dúvidas a partir de 12 da madrugada para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Vamos aqui ao próximo livro de Ezequiel, que possui 48 capítulos. Livro de Ezequiel, que possui 48 capítulos. A produção não está ajudando também, não. Ezequiel, que possui 48 capítulos. Para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Lembrando que estamos ao vivo agora também nas 7 principais redes sociais da internet, levando a palavra do Senhor nosso Deus a todo aquele que precisa e necessita através dessa internet. Vamos aqui à ministração no livro de Ezequiel, capítulo 28. Ezequiel, capítulo 28, para meditação do rebanho bendito ímpar, de número 5, Ezequiel, capítulo 28. E para o rebanho bendito par, de número 6, livro de Ezequiel, capítulo 29, para a sua meditação. Escolham também o número de 1 a 7, que daqui a pouco eu estarei sorteando mais 7 números, para que você tenha mais uma palavra do Senhor nosso Deus ao seu coração.
Vamos à ministração de mais uma oração nessa madrugada, para mais honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois lembrando a todos vocês que nós também estamos aqui para proporcionar a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos, nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteções também quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores, membros ou ofertantes desses ministérios do Senhor Jesus para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar nesses ministérios do Senhor Jesus para conosco, nos livros de Mateus, capítulo 12, versículos 25 a 30 a 32, Lucas 5, versículo 14, Lucas 6, versículos 38 e 40, Lucas 11, versículos 41 e 42, Romanos 15, versículos 16 a 18 e Provérbios 11, versículo 25. Dependendo da rede social em que você estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar ou dizimar, independente do valor, sejam 10 centavos, sejam 10 bilhões, na descrição da live. Em outras redes sociais, o vídeo estará fixado no perfil, ou então através desse QR Code que está ali acima para todos vocês. Lembrando a todos vocês que são ofertantes e dizimistas, nada disso estará sendo em vão e vocês irão se surpreender com as oportunidades que nós levamos a todos vocês. Gálatas capítulo 6, versículo 10. Priorizamos os domésticos da fé. E como o Senhor Jesus afirmou em Lucas 6, versículo 38, dai e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Nós damos aqui a oportunidade a todos de interagirem, participarem e serem muitíssimo abençoados. Então vamos à ministração da oração. Poderoso Senhor e Salvador de nossas vidas, nosso Senhor Jesus o Cristo. Eu peço ao Senhor que haja a tua paz, a tua graça e a tua alegria, edificando, libertando, restaurando e renovando todas essas vidas ligadas conosco em um só Espírito, nesta tua igreja virtual, @Igrejas Benditas. Que haja o lavar e o transformar dos poderes que há no fogo e no sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo, e que possa haver voz de júbilo e salvação, chegando junto com essa ministração da tua santa, forte, bendita e verdadeira palavra. No lar, no comércio, no veículo, onde quer que se encontrarem os benditos amados do Pai, juntos conosco em um só Espírito, mesmo que ausentes quanto ao corpo. Eu peço para que seja ainda mais exaltado e engrandecido o teu santíssimo e poderoso nome em cada área e setor dessas vidas que estão recebendo com alegria a tua palavra e colocando em movimento o jugo e o fardo recebidos pelo Senhor, para agradecer não só por palavras, mas sim por atitudes, e reconhecer quão grande, perfeito, maravilhoso e majestoso é o nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço ao Senhor em teu santíssimo nome, meu Senhor Jesus Cristo, e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor, e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão, Senhor Deus. Vamos aqui à ministração. No livro de Ezequiel, capítulo 28, do versículo 1 ao versículo 7. Veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, dize ao príncipe de Tiro, assim diz o Senhor Deus, visto que se eleva o teu coração e dizes, eu sou Deus, sobre a cadeira de Deus me assento, no coração dos mares, e não passas de homem, e não és Deus. Ainda que estimas o teu coração como se for o coração de Deus. Sim, és mais sábio que Daniel. Não há segredo algum que se possa esconder de ti. Pela tua sabedoria e pelo teu entendimento, alcançaste o teu poder e adquiriste ouro e prata nos teus tesouros. Pela extensão da tua sabedoria no teu comércio, aumentaste as tuas riquezas, e por causa delas se eleva o teu coração. Assim diz o Senhor Deus, visto que estimas o teu coração como se for o coração de Deus, eis que eu trarei sobre ti os mais terríveis estrangeiros dentre as nações, os quais desembaiarão a espada contra a formosura da tua sabedoria, e mancharão o teu resplendor. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nesse capítulo 28 aqui do livro de Ezequiel, como nos outros capítulos sendo ministrados. O Senhor, nosso Deus, alertando a todos nós sobre não a posse material, sobre não o que você acha, pensa, imagina, mas sim sobre a sua intenção, a sua emoção e o seu sentimento. É isso que é necessário estar sempre alertas, com muita atenção e cuidado. Pois aqui o Senhor Deus não falou que era pecado toda a posse, todo o ouro, toda a sabedoria e o conhecimento que ele tinha, mas sim a partir do momento do sentimento que ele teve
passou a ter com tudo aquilo? Ele começou a ter arrogância, soberba, avareza. E cada vez mais e mais ele foi consumido pelas suas próprias emoções, seus próprios sentimentos. E com isso o Senhor nosso Deus levantou contra ele alguém que iria justamente atacar no ponto onde ele tinha mais precioso. E não era só o seu tesouro, o seu ouro e sua prata, mas sim a sua confiança, o seu ego, de que ele era mais forte, mais sábio, mais inteligente, de que ele era o próprio Deus. Então nessa hora a gente está alerta e atento com muita atenção e cuidado, porque como foi ministrado em Obadias, não importa o quão alto você consiga chegar com a força do seu próprio braço, o Senhor a qualquer momento é capaz de tirar de lá com a força nem sequer da unha do dedo mindinho do pé dele. Então vamos examinar com muita atenção e cuidado, reconhecer a presença do Senhor em nossas vidas e a nossa dependência dele e da palavra dele, para que tudo que nós venhamos a criar, sustentar, venham ser edificados sobre a rocha. Lucas capítulo 6, palavra do Senhor Jesus. É necessário a gente verdadeiramente edificar, lançar os nossos alicerces sobre a rocha. E o meu livro está vindo aí para instruir todos vocês a verdadeiramente serem edificados sobre a rocha, que é o nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, em cada área e setor de suas vidas, para que vocês saibam como lidar com aquilo que está nesse mundo e com aquele que é o Criador de todo esse mundo, através da sua palavra, que é viva, vida, edifica, é espírito, mas também é espada e fogo consumidor, que destrói o mal. Então basta o quê? Romanos capítulo 13. Queres, pois, não temer a autoridade, faze o bem e terás louvor dela. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Vamos aqui ao último livro a ser ministrado, que será uma palavra do coração do Senhor nosso Deus para todos nós nesta madrugada, que é o livro de Filipenses, que possui 4 capítulos. Livro de Filipenses, que possui 4 capítulos, é o último livro a ser ministrado nessa live. Escolha o seu número de 1 a 7, que daqui a pouco eu estarei sorteando os 7 números. E deixe no comentário o seu primeiro nome, seu município e seu estado, que daqui a pouquinho, a partir de 1h12 da madrugada, estarei interagindo com vocês nos comentários e tirando as suas dúvidas. Livro de Filipenses, capítulo 1. Livro de Filipenses, capítulo 1, é uma meditação diretamente do coração do Senhor nosso Deus para todos nós nesta madrugada. Filipenses, capítulo 1. Vamos aqui à ministração de mais uma oração nessa live. Se inscrevam, nos sigam para continuarem recebendo orações, mesmo após o término dessa live, pelo nosso sacerdote e apóstolo, bendito bem-aventurado Marcos. E toda semana, de madrugada, orações diretamente de cima do monte, para mais honra e glória ao nosso Senhor Jesus, o Cristo. Vamos à ministração de mais uma oração. Santíssimo Senhor e Salvador, Príncipe da paz e Redentor de toda a vida, nosso Senhor Jesus, o Cristo, eu peço ao Senhor que haja, através dessa ministração da Tua santa palavra, o Teu fogo santo, queimando e destruindo toda trave que estiver impedindo essas pessoas de receberem, reconhecerem e praticarem a Tua verdadeira verdade, assim como o Senhor Deus mandou, e de assim se tornarem os benditos do Pai, como está escrito em Mateus 25, dos versículos 31 a 46. Que haja os poderes que é no fogo, no sangue, na palavra do nosso Senhor Jesus o Cristo, indo contra tudo aquilo que não procede, não provém, não agrada ao Senhor Deus, e estiver de alguma forma interferindo da Tua palavra alcançar o resultado da qual ela está sendo enviada através de nós, em cada lar, cada comércio, cada veículo e cada coração conectado conosco através dessa internet. E que haja a Tua luz brilhando e dissipando toda a escuridão, para eles alcançarem o verdadeiro caminho da vida eterna livre. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Vocês que estão chegando agora, sejam todos novamente muitíssimo bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Deixe nos comentários seu primeiro nome, seu município e seu estado, que daqui a pouco eu estarei interagindo com vocês nos comentários e tirando as suas dúvidas. Até lá, vamos à ministração no livro de Filipenses, capítulo 1, do versículo 24 ao versículo 30. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne, e convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós, para o vosso progresso e alegria da fé, a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Vivei, acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só Espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé no Evangelho,
e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Esse capítulo 1 aqui do livro de Filipenses, o apóstolo Paulo deixando bem claro que mesmo em meio às tribulações e às perseguições, devemos nos posicionar com ainda mais ousadia e confiança na presença do Senhor Deus, nos ajuntando em um só espírito, sem dogmas, sem costumes, sem religiosidade, para que aquilo do qual o apóstolo Paulo foi bem claro, aquilo que para eles é perdição, ou seja, para o inimigo é perdição, que é a palavra do Senhor Deus, as escrituras sagradas, para nós que praticamos e cremos como está escrito, sem tirar, sem acrescentar e sem omitir nada, é a nossa salvação. Então é necessário verdadeiramente se posicionar, se ajuntar. Mateus capítulo 12, palavra do Senhor Jesus: aquele que não ajunta, espalha, o reino dividido não prospera. Tudo para mais honra e glória ao nosso Deus Todo-Poderoso. Então escolha seu número de 1 a 7, que eu estarei dando início agora ao sorteio dos 7 números, para que você tenha uma palavra do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus por Cristo. Se de 1 a 7 você escolheu o número 3, vai meditar no livro de 1 Timóteo capítulo 6. 1 Timóteo capítulo 6, se você escolheu o número 3. Se você escolheu o número 7, vai meditar no livro de Obadias capítulo 1 e único. Obadias capítulo 1 e único, se você escolheu o número 7. Se você escolheu o número 1, vai meditar no livro de Mateus capítulo 11. Mateus capítulo 11, se você escolheu o número 1. Se você escolheu o número 2, vai meditar no livro de Jó capítulo 39. Jó capítulo 39, se você escolheu o número 2. Se você escolheu o número 6, vai meditar no livro de Tiago capítulo 3. Tiago capítulo 3, se você escolheu o número 6. Se você escolheu o número 5, vai meditar no livro de Ezequiel, capítulo 28. Ezequiel, capítulo 28, se você escolheu o número 5. E se você escolheu o número 4, vai meditar no livro de Filipenses, capítulo 1. Filipenses, capítulo 1, se você escolheu o número 4. Vocês que estão chegando agora, vocês que estão conosco desde o início da live, sejam todos novamente, imensamente, muitíssimo bem-vindos. Com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. Deixem nos comentários o seu primeiro nome, o seu município, o seu estado, que daqui a pouquinho eu estarei interagindo com vocês nos comentários e tirando as suas dúvidas ao vivo agora também nas 7 principais redes sociais da internet. Então tenha muita atenção nos benefícios e importâncias em você ser seguidor ou inscrito, membro ou ofertante ou dizimista desses ministérios do Senhor Jesus ou Cristo para conosco. Tudo para mais honra e glória ao nosso Deus Todo-Poderoso. E também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo o número para receber uma palavra do Senhor nosso Deus para a sua meditação. Além das orações que recebem durante as lives de segunda a sexta, vocês continuam recebendo orações toda madrugada e toda semana também de madrugada, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. E vocês também têm a flexibilidade nos horários da manhã, tarde, noite e madrugada para buscarem ao Senhor Deus, seja onde for que você estiver ou para onde você vá. E receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas para você adquirir conhecimento e material de trabalho para fazer a sua obra para com o Senhor nosso Deus e receber as recompensas. Examine Mateus 16, 24 a 27 em João capítulo 15. Lembre-se também de conferir todas as nossas mais de 100 denúncias apresentadas em nossos canais, incluindo as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja ela financeira ou espiritual. E cada uma delas valem desde 12 milhões de reais até 200 milhões de reais em dinheiro para quem provar na Bíblia Sagrada que estamos errados ou mentindo, ou que o que eles estão fazendo é o correto e o verdadeiro.
E lembrando a todos vocês que quiserem levar um de nossos templos físicos até a sua região, independente das suas posses financeiras, entre em contato conosco através do privado de uma das redes sociais, que a nossa produção vai estar retornando contato com as informações necessárias e tirando as suas dúvidas. Lembrando que conosco o obreiro recebe o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, ao beber, ao dormir, ao vestir, ao calçar, às secretarias de trabalhos e empregos, oportunidades e recursos para fazerem a sua obra para com o Senhor nosso Deus. Todos têm a oportunidade de pregar, independente do grau de escolaridade, independente das posses financeiras, independente do segmento religioso de fé, desde que pregue 100% as escrituras da Bíblia Sagrada. Todos aqueles que são ofertantes e dizimistas nesses ministérios do Senhor Jesus para conosco têm a garantia de que tudo que vocês fizerem em nome do Senhor Deus, para ou junto conosco, nada disso estará sendo em vão. Então guarde os comprovantes das ofertas e dos dízimos, independente do valor, sejam 10 centavos, sejam 10 bilhões, que ao você se apresentar em nossos templos físicos com esses comprovantes, independente do valor, você estará tendo a prioridade em todas as bênçãos e benefícios que chegam juntamente com a inauguração de nossos templos físicos. Pois aqui, verdadeiramente, nós cremos no Senhor Deus, como está escrito, e abençoamos aqueles que verdadeiramente se posicionam em prol da verdadeira verdade, da verdadeira palavra, do verdadeiro evangelho do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Então sejam todos novamente imensamente muitíssimo bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Estamos dando início agora à interação com vocês nos comentários para tirarem suas dúvidas. Deixe seu primeiro nome, o seu município, o seu estado ou o seu país, caso esteja fora desse nosso querido Brasil, para estar participando conosco da live, interagindo, tirando suas dúvidas, para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Não se esqueçam de compartilhar e convidar outras vidas que precisam e necessitam. Milena, não tenho dúvida nenhuma, mas tem uma passagem, uma palavra do Senhor que está falando no meu coração. Eu já li o meu capítulo que caiu para mim na hora da ministração, e aí eu fiquei com dúvida em uma parte. Traz aí, deixa nos comentários, seja qual for a palavra do Senhor nosso Deus Todo-Poderoso, pois o Senhor está aqui abrindo a oportunidade a todos vocês, nós estamos abrindo a oportunidade a todos vocês, de vocês interagirem, participarem, tirarem suas dúvidas, sem dogmas, sem costumes e sem religiosidade. Tudo para mais honra e mais glória do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, pois nós servimos como um canal, um caminho, instrumento, nosso Senhor Deus. Igreja, sal e luz. O sal e a luz não beneficiam apenas a si próprio, e sim aqueles que estão ao seu redor, aqueles que interagem com eles, aqueles que participam com eles. Por isso que o Senhor Jesus foi claro, vocês precisam ser sal e luz. Fazer a diferença não somente para si próprio, mas sim para aqueles que estão ao seu redor, aqueles do qual você colocar ali, se posicionar para interagir. Sem dogmas, sem costumes, sem religiosidade, para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Deixe nos comentários seu primeiro nome, seu município, seu estado. Quem já tiver deixado anteriormente, coloque aí novamente nos comentários para estar tirando suas dúvidas e participando da live para mais honra e mais glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Lembre-se também que eu estou interagindo com vocês durante toda a live, de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, até as 7 horas e 40 minutos no @mileofertadim, também nas 7 principais redes sociais da internet, para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Pois é muito importante que cada um de vocês venham buscar interagir com a palavra do Senhor nosso Deus. A gente dá sempre uma introdução, a gente traz sempre um material de trabalho, e agora cada um de vocês é necessário interagir e participar. Como a Camille, de Três Pontas, Minas Gerais, seja muito bem-vinda, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Ela perguntou: quantos anos você tem? Eu tenho 20 anos de idade, sou um milagre do meu Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Pois a minha mãe não poderia gerar nenhum filho, e cá estou eu e meu irmão mais velho do que eu, perfeitos e com saúde, na presença do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Pois verdadeiramente o Senhor é fiel e cumpre a palavra dele. Salmos capítulo 113. Faz com que a mulher estéril seja mãe e seja alegre mãe de filhos. Do para mais, viva em família e seja alegre mãe de filhos. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E aí, verdadeiramente, ele recompensou a fidelidade do amigo dele, nosso sacerdote e apóstolo, com o histórico aí de jejum e oração todos os dias, sem dogma, sem costume, sem religiosidade, para mais uma glória, Senhor Jesus. Ele perguntou: 20, você parece ter no máximo 17. E é justamente por um desses motivos aí que é muito importante eu sempre estar aqui lembrando a vocês a minha idade, tá bom, gente? Já sou maior de idade, para mais uma glória, Senhor Deus. Essa aí é a maior idade também que já me deram, que pelo menos está perto ali da maioridade. Glória ao nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos aqui para interagir, participar, sem dogma, sem costume, sem religiosidade, para mais honra e mais glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Não se esqueçam de se inscrever ou nos seguir para continuarem recebendo orações. Estarei passando agora a palavra ao nosso sacerdote e apóstolo, bendito, bem-aventurado Marcos. Eu saúdo a todos vocês com a paz e graça do nosso único Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo.
estou aí para que vocês possam verdadeiramente perguntar algo que vai realmente mudar a vida de vocês. Vocês me fazendo um tipo de pergunta pode mudar a vida de vocês espiritualmente, com certeza. Pode mudar a vida de vocês também financeiramente, com certeza. E não só isso, vocês ser um canal também poder mudar a vida financeira todinha do seu município. Glória ao nosso Senhor Jesus. Olha só, para tu ver como é que Deus faz. Glória É nisso ao aí, Deus. porque a visão do Senhor Jesus foi em casa em casa. A visão do Senhor Jesus nunca foi o templo de 4 paredes. Isso não existe na Bíblia Sagrada. A visão do Senhor Jesus, ele levantou os apóstolos para poder cuidar de casa em casa. Aqui estou eu, para cuidar de vocês de casa em casa, ainda ajudar todas aquelas casas, independente da crença de quem quer que seja, ajudar ainda financeiramente, com 2% a 100%, cada uma casa que Deus me conceder para poder ser ali o sacerdote. Glória ao nosso Senhor Tu Jesus. vê aí? Então nós podemos ver. E outra coisa, aonde chamar nós também morador de rua acaba, tá? Glória ao nosso Senhor Jesus. Acaba que a gente emprega todos eles. Isso aí é dever e obrigação daquele que verdadeiramente está na presença do Senhor, está com o Senhor e o Senhor está com ele. Que infelizmente tem muita gente aí que diz que está com o Senhor, mas o Senhor não está com elas. Porque para verdadeiramente estarmos com o Senhor e o Senhor está conosco, precisa ter esse trabalho, esse desenvolvimento social, obras e frutos que confessem a presença do Senhor, sem dogmas, sem costumes, sem religiosidade. Então nisso, vocês perguntam para que vocês possam não só graças e glórias ao Senhor Jesus Cristo, lembrando a Ele que o Senhor Jesus tem 2 coisas guardadas para nós lá. Só vai dar uma só, tá? Ele tem 2 coisas guardadas e só vai dar uma só. Ele tem uma prisão eterna esperando todo aquele que não tiver obra. E tem uma prisão livre para todo aquele que verdadeiramente... Uma vida livre. Uma vida livre para aquele que todo fazia a vontade dele. Você olha só, aí, você que escolhe. A ausência de obra vai dar ruim. Porque lá em Mateus 16, versículo 24 a 27, ele falou que vai pagar a cada um de vós ou dar a cada um de nós segundo as nossas obras. Exatamente, tá bom? porque ele não te deu um livre-arbítrio, ele te deu a opção de escolha. Porque onde haveria liberdade se você falasse, tá, vai pra direita e eu te abençoo, vai pra esquerda e eu te elimino. Isso aí não é livre-arbítrio. É questão de lógica básica. Você vai aonde te beneficia. E o Senhor foi bem claro. Tudo aquilo que Ele impôs para que a gente venha fazer é o melhor não somente para nós, como para as pessoas que estão ao nosso redor. E Ele foi bem claro que o precipício, o lago de fogo, a segunda morte, não foi criada para as pessoas. Foi criado para o diabo e os anjos. Aqueles que tinham pleno conhecimento de quem era o Senhor, do caráter do Senhor, e se recusaram a praticar aquilo que era certo. Ah, mas menina, por que a vontade de Deus era melhor e era certa? Mateus 25, versículo de 31 a 46. Exatamente. Isso aí, isso está tudo lá escrito. Exatamente. Ah, menina, por que a vontade de Deus é sempre a melhor, sempre a mais certa, sempre a mais boa? Porque basta você examinar com toda atenção e cuidado. Ver em algum momento, em que parte da Bíblia Sagrada de Gênesis e Apocalipse, que algum demônio, que algum espírito imundo se apareceu, se apresentou de forma que queria te beneficiar, sem ter alguma maracutaia por trás. Porque lá com o próprio Senhor Jesus, lá no deserto, Ele prometeu todos os reinos, ó. Tudo isso me foi entregue tudo isso me foi entregue, tudo isso é meu. Eu te dou se você prostrado me adorar. Ah, que coisa simples, né? Só uma adoração basicazinha. Mas vem cá, e a consequência que ia ser depois daquilo? Porque assim como os templos físicos hoje em dia, infelizmente, estão fazendo, falam pra você dos benefícios, mas não falam das consequências. Falam pra você dos direitos, mas não falam dos deveres. E com isso, cada vez mais e mais, eles vão pro lado, o quê? Dos 4 espíritos. O espírito do dragão, o espírito da besta, o espírito do falso profeta e o espírito do anticristo. Que um desses só era o suficiente para condenar tudo. Né? A igreja que provar para mim que não tem, que permitir que eu olhe ela, examine e não achar, ganha 200 milhões de reais. Olha só. Já estamos há mais de 2 anos na internet. Porque 200 não apareceu milhões uma. de reais. E a gente tá fazendo questão de tamanho de igreja. Me chamar e falar assim, ó, pode procurar aí que você não vai encontrar nenhuma obra do anticristo, nenhuma obra do falso profeta, nenhuma obra do dragão, nenhuma obra do espírito da besta. Você não vai encontrar aqui na minha igreja. Pronto, vai ganhar 200 milhões de reais aí, olha só. Exatamente. Deixa no comentário seu primeiro nome, seu município, seu estado, para estar interagindo conosco e tirando suas dúvidas para mais um. E conosco você pode ficar conosco e ainda pode ficar com eles também. Exatamente. Porque o Senhor Jesus disse, aquele que nós juntos espalha, o reino dividido não prospera. Nenhuma igreja no planeta Terra, ela tem autoridade, autonomia para andar sozinha, não existe nenhuma. A Assembleia não pode estar sozinha, a Batista não pode estar sozinha, a Universal não pode estar sozinha. Quem estiver andando sozinho, que a maioria deles estão andando sozinho, é para condenação, palavra do próprio Senhor Deus. Exatamente.
E, Rony Costa, se você tem como provar que a gente falou que é heresia, você tem mais de 730 milhões de reais em dinheiro esperando por você. Então faça um desafio. Faça um se desafio, você tem pois. conhecimento, discernimento, entendimento e caráter, nos faça um desafio. Chama alguém para poder fazer, porque cuidado que você pode tomar um processo, e aí, porque se a gente quer isso como uma calúnia, alguma coisa, você vai tomar um processo que a gente tem 3 anos ainda para poder estudar o processo E, gente, ainda. e o processo aqui é a parte leve, tá bom? O pessoal fica falando, não, tem que ter piedade, tem que ter misericórdia. Isso aí é piedade e misericórdia. Porque o processo dá tempo de você se recapitular aqui e se arrepender da burrada que você tá fazendo. Porque tudo que a gente traz aqui é espiritual. Lembra bem que o nosso Deus falou de forma bem específica, Senhor Jesus, ó, aquele que fala por si mesmo, não fala como está escrito, busca o seu próprio reino. Eu só falo o que está escrito na Bíblia Sagrada. Exatamente. Então você falou que vai processar a Bíblia. Não, processa você, porque a Bíblia Sagrada não pode ser processada. Até porque não tem motivo para isso. Não. Então você mostra aí nos comentários qual foi a atitude que nós fizemos e qual a base da Bíblia Sagrada que afirma que o que nós praticamos é contrário àquilo que está escrito. Porque aquele que fala enviado pelo Senhor Deus, fala como está escrito. João capítulo 7. Caso você não faça isso, você não é enviado pelo Senhor Deus. Então, abençoado, aí que está aí do outro lado aí falando, entenda bem só, é melhor você aceitar que dói menos. Olha, eu tenho mais de 100 e poucas denúncias aí, e não existe um que vai chegar, para mim colocar ela lá, e coloquei 100 e poucos milhões, 200 milhões, 20 milhões, é porque eu tenho 1000% de convicção e certeza. Quando eu chegar diante do juiz, eu só tenho que mostrar para ele que está aqui e eles estão adulterando, acabou. E outro que falou ali, Jesus prega perdão, ele também pregou condenação. Então examine as escrituras sagradas. O Senhor Jesus lá em Mateus capítulo 5, ele falou que se você não se conciliar com o seu irmão e se arrepender e não acertar com o seu irmão, a tua oferta é impedida, e se o seu irmão questionar, você será preso e vai pagar o último centavo. Palavra do próprio Senhor Palavra Jesus. do próprio Senhor Jesus. Então vamos olhar para o Senhor Jesus, ó. O Senhor Jesus lá em Lucas capítulo 22, ó. Ele mandou o ser humano comprar uma espada. Tu vê que ele não mandou comprar uma espada para ninguém para fazer carinho. E não pode nem dizer que era de mentira, porque cortou muito bem a orelha do servo. Então pronto, gente. Então vamos examinar a Escritura Sagrada como está escrito. Pronto. Ele disse que já aceitou Jesus. Exatamente. Cristo, O outro falou que você aceitou Jesus Cristo. Então, o Senhor Jesus não é mercadoria para você Exatamente. aceitar. Ele que tem que te aceitar, e ele só te aceita se você fazer o quê? Guardar e praticar os mandamentos dele. Pronto, exatamente. Isso é onde? João 14, 15 e 16. Você vai Mateus ver. 25, 31, Então, 46. E aí você vai ver se você verdadeiramente está com ele ou se ele está contigo. É coisa simples. Quando eu vou examinar alguma igreja, eu vou lá e olho assim, eu abro a Bíblia assim, pô, tá aqui, ei, eu não sabia, mas tá aqui escrito. É que nem, ó, o que você tem feito com o jugo e o fardo do Senhor Jesus? Tem que produzir frutos, porque se não der fruto, lá em João capítulo 15, versículo 2, ele falou que, ó, todo aquele que não dá fruto, ele arranca fora. Exatamente. Porque o jugo e o fardo que ele te deu lá em Mateus capítulo 11, 28 ao 30, é para poder trabalhar e dar fruto, tá bom? Exatamente. Tudo para mais uma glória a Deus. Conosco a gente dá recurso para a gente poder realmente fazer esse trabalho. Muitíssimo amém. Glória a nosso Deus. Mateus 16, 24 a 27. Oi? Eu vou recompensar cada um de vós segundo as vossas obras. E nós estamos estamos aqui contratando todo mundo, estamos contratando todos aqueles que têm o título de pastor, a gente contratamos ele para poder trabalhar, ganhando um bom salário. A única coisa que eu vou tirar, que eu vou cancelar, na verdade, aquele título de pastor que não existe na Bíblia Sagrada. Exatamente. E eu vou levantar ele como um bispo, um presbítero, gente, uma coisa abençoada por Deus, evangelista, e pronto, porque o título não me dá a salvação, mas pode me tirar ela, tá bom? Exatamente. E pode também acabar tirando de quem estiver seguindo essa pessoa. Mateus capítulo 15. Se você aguiar, Mateus 15 e Mateus 23, versículo 13 e 15. 15. Exatamente. Tudo para mais uma glória ao Senhor Jesus. Agradeço imensamente a presença de todos vocês E aqui. volte com mais gente, volta com o sábio para poder fazer perguntas, vamos embora. 12 minutos antes das 7 horas da noite, no @Miller Ofertadinha, estaremos lá presentes novamente. E aqui, a partir de meia-noite 7, de segunda a sexta, @Igrejas Benditas, para mais uma glória no Senhor Jesus. Entre em contato conosco através do privado, para tirar suas dúvidas, pedir a inauguração de um de nossos templos físicos na sua região. Sua igreja é pequena, está precisando de ajuda? Entre em contato conosco em qualquer lugar do Brasil, que a gente vai te ajudar. Qualquer Entre em lugar do contato Brasil. com as autoridades políticas da sua região, com os empresários, com os comerciantes e até mesmo com os moradores de rua. Porque como afirmamos e provamos, nós temos oportunidade para todos, pois chegamos com o desenvolvimento social e espiritual da Bíblia Sagrada com fé, amor e amar. Eu agradeço imensamente a presença de todos vocês aqui. Fiquem todos com a paz, a graça, a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Aguardo vocês nas próximas lives e meu muitíssimo amém.